Fala pessoas, dia 9/12, segunda-feira, aquela segundona triste, porém com muita coisa interessante acontecendo no mundo e no Brasil também, tá? Tem muita coisa acontecendo, porque o Brasil ele tá desfacelando, tá ficando difícil. E é claro, o governo vai apanhar muito, esse ano e ano que vem, até mesmo dos militares. Anúncio do corte de gastos traz novo desgaste na relação de Lula com militares. É lógico, alguns ficariam muito felizinhos, os amigos do rei, mas muitos ficariam tristes. Reação de Lula a vídeo da Marinha colocou previdência de militares na Berlinda. O presidente considerou esquete um ato irresponsável patrocinado pelo comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen. Pois é, a gente falou que a coisa ficaria ruim para os militares. Alguns ficarão muito de boa, porém é aquilo. Por que você acha que existia aí planos e alguns estavam revoltados? Quem não estava revoltado sabendo que Lula voltaria ao poder, né? O filme irritou Lula, que em um primeiro momento ameaçou até encerrar as negociações sobre a reforma da aposentadoria dos fardados. Isso vai dar o que falar. A gente vai ver coisas internacionais, geopolítica acontecendo que vão refletir no Brasil ano que vem e isso aqui vai se intensificar, tá bom? É claro, Exército começará 2025 com os cofres vazios, só há dinheiro para contas básicas, água, luz de janeiro e olhe lá. Então você percebe, existe um movimento, né, que a gente já sabia que aconteceria para enfraquecer os militares ainda mais. Eles escolheram, né? Tá aí, tá apertando a mão, mas saiba que vai ficar bem complicado. E ano que vem, com certeza, Trump, eu acho, pelo que eu estou vendo aí pelo mundo, terá umas diferenças aqui no Brasil. Porque olha como que tá o real brasileiro em relação ao dólar. 6,13, só podia ser 13, né? R$6,13. Pois é. Só tende a aumentar, ainda mais com a Selic se aumentar. Vai ser um negócio absurdo. E mais de 200 unidades dos Correios correm risco de despejo. Você vê aí 2 bilhões, né, com rombo de um déficit de 2 bilhões, não consegue nem pagar aluguel, tá? E a criminalidade também. Viatura dos bombeiros é furtada durante socorro a vítimas de acidente na DF 459. E você vê, ó, é carro de prefeito, do governo, até mesmo dos bombeiros é furtado, porque a criminalidade tá suave, tá tranquila aqui no Brasil. Javier Milei aí rouba a cena durante o discurso de Lula no Mercosul, ele fazendo várias assim, caras de decepção escutando o Lula falar em relação ao Mercosul. E aqui, estados anunciam alta no ICMS de encomendas internacionais de 17% para 20% a partir de abril de 2025. A Shein lamenta a decisão, a AliExpress também, e 1º de abril de 2025 pode ser, né, uma mentira? Não, não é mentira. Aqui no Brasil, quando é notícia ruim, não é mentira. No 1º de abril, você vai ter um aumento que agora, dependendo da sua comprinha, vai passar de 100% de imposto, né? E aqui falam, olha o que eles falam: o golpe de Estado faria Brasil virar Venezuela e ser pária internacional. Faria virar Venezuela se continuar. Já faço até se Lula continuar mais 4 anos, se reeleger, Brasil vira Venezuela. Isso aí não tem como duvidar, tá? STF forma maioria para manter Moraes na relatoria de ação sobre golpe. O Bolsonaro pediu para tirá-lo, mas é lógico que não adianta nada, como a gente já falou. E o Kid Preto, diferente do Mário Fernandes, diz a PF que não atuou na trama aí em relação a Lula e Moraes. A gente sabe muito bem o que. Falou que ele estava em casa, 15 de dezembro, não saiu, não tem nada a ver com isso. O cara já tirou o corpo fora, né? Mário Fernandes, eu tô esperando as palavras dele ainda. Temer defende Moraes, aplicador rigoroso de Constituição, né? Muito rigoroso, diz o Temer, que indicou Moraes, por isso que vai defendê-lo. Tem toda uma união muito antiga aí dos dois. Então, não adianta fazer acordo com o Temer, não adianta fazer nada, porque PF levantou indícios fortíssimos, diz Temer, sobre tentativa de golpe de aliados de Bolsonaro. Então, o Temer já tem o seu lado. Nunca se engane. E Temer e Sarney se unem contra corte de Lula no DF. E é lógico, Temer voltará a ser o golpista, né, que o PT chamava, porque ele ficará contra o Lula. Vamos ver. Então, 2025 promete, vai ser um ano muitíssimo interessante. Não será tão ruim assim. A gente tem que ter esperança, né? Olha só, dinheiro, falando em dinheiro, edital de Petrobras concentra projetos ligados à agenda woke, um verdadeiro escândalo, 250 milhões do seu dinheiro para essas coisas bonitas aí, ó, né? Essas artes, funk e um monte de coisa do woke que tá ficando meio velho. O pessoal tá dizendo que a tendência do woke aí é cair, ainda mais com a chegada do Trump. TCU arquiva a acusação contra Bolsonaro por gastos em viagens, né? Tem algumas coisas acontecendo em relação ao Bolsonaro que são positivas, aí
Uma questão do Moraes ainda tá difícil, mas algumas coisas vão avançando aí pro Bolsonaro e Bolsonaro rebate Eduardo, né? Mesmo inelegível de ser plano A, B e C. O repórter perguntou, mas o Eduardo não seria uma boa alternativa? Ele falou, não, eu vou indicar você. Ficou todo meio agressivo, sendo que o Eduardo falou aí, se eu não me engano foi no CEPAC, na Argentina, falou que poderia ser um plano B, o Eduardo C. E aí o pai dele, pelo visto, não gostou. Valdemar posta foto de Alckmin nas redes e irrita bolsonaristas. Então o Valdemar falou aí que teve encontro com personalidades próximas, e estava próximo aí ao Alckmin, e isso com certeza deixou os bolsonaristas muito tristes, diz aqui a matéria, sendo que é aquilo que a gente falou, essa é a velha política, a teoria das tesouras, é o centrão, tudo isso não é de se surpreender quem já está, vamos dizer, vendo todas as movimentações como aconteceu nas eleições municipais de São Paulo. Agora vamos internacional, que muita coisa acontecendo. Bashar al-Assad renunciou e deixou a Síria, revela o governo da Rússia, saiu correndo, né? E Assad tem paradeiro desconhecido após rebeldes tomarem poder na Síria. Tinha, porque ele foi sim para a Rússia, né? Assad está em Moscou após ter recebido asilo da Rússia, diz a agência, e rebeldes sírios que determinaram o toque de recolher em Damasco, né? Então, rebeldes aí, revolucionários chegaram lá, e ditador Bashar al-Assad deixou a Síria e instruiu transição pacífica de poder. Não instruiu nada, saiu correndo. O pessoal realmente fala aqui que foi pacífico, não teve nada de pacífico. Após 13 anos de um conflito sangrento, rebeldes conseguiram derrubar o regime de Assad neste fim de semana. A operação liderada pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham avançou e tomou o controle de vastas regiões na Síria antes controladas por forças ligadas a Assad. Estava lá há 24 anos, né? E os rebeldes não perderam tempo. Rebeldes civis saqueiam o palácio presidencial na Síria e levam itens de luxo. Casa de Assad é saqueada após o presidente ser deposto e abandonar o país. O pessoal não perdeu tempo. E Assad se foi, diz Donald Trump, sobre crise na Síria. Vamos falar um pouco da reação aí dos líderes mundiais em relação a isso. Ele fala, Assad se foi, ele fugiu de seu país, seu protetor. Rússia, liderado por Putin, não estava mais interessado em protegê-lo. Não havia razão para a Rússia estar lá em primeiro lugar. Eles perderam todo o interesse na Síria por causa da Ucrânia, onde cerca de 600 mil soldados russos estavam feridos ou mortos em uma guerra que nunca deveria ter começado e poderia continuar para sempre. Aí diz o Trump, né? E o Netanyahu também está um pouco animado, afirma que Israel ajudou a derrubar Assad na Síria, e o primeiro-ministro israelense saudou a deposição de Bashar al-Assad como um dia histórico. Disse também que ordenou que as forças israelenses tomassem áreas na zona de amortecimento para garantir a segurança de Israel. Não permitiremos que nenhuma força hostil se estabeleça em nossa fronteira. A gente vai conversar bastante sobre isso. Vamos falar o resto do pessoal aqui, ó. O Joe Biden, o presidente Biden e sua equipe estão monitorando de perto os eventos extraordinários na Síria e mantendo contato constante com parceiros regionais, ou seja, estão um pouco se lixando, já tá saindo, ele só pensa no filho dele e tá passando para frente. Emmanuel Macron comentou a queda do governo através de uma publicação nas redes sociais. O estado de barbárie caiu. O líder francês expressou desejo de paz, liberdade e união para a Síria, afirmando que a França continuará comprometida com a segurança de todos no Oriente Médio. Já a Rússia falou em comunicado, afirmou que Bashar al-Assad deixou o cargo e o país após dar ordens para que houvesse uma transferência pacífica do poder. O ministério não disse onde Assad estava agora e reforçou que a Rússia não participou das negociações sobre sua saída, né? A gente não sabe. Já o Brasil emitiu um comunicado expressando preocupação com a escalada de conflitos na Síria e orientando os cidadãos brasileiros a deixarem o país. Também informou que está monitorando a situação dos brasileiros em Damasco, capital síria, por meio da embaixada brasileira na cidade. Lula não falou absolutamente nada que eu saiba até agora, e regime de Assad cai na Síria e população celebra fim de ditadura em cenário de incerteza, tá? É aquilo, vamos conversar um pouco do que está acontecendo. Chamado de terrorista, quem é o líder rebelde que derrubou Bashar al-Assad, né? Jolani tirou seu manto islâmico e se apresenta ao mundo por meio de suas entrevistas. Ele fala mais suavemente e tenta usar o vocabulário de um estadista, provavelmente para disfarçar que ele é um rebelde islâmico mais extremista. E muita gente está preocupada em relação a essa questão aí da Síria, como ficarão os cristãos lá, né? Porque o Assad ainda deve uma segurada na coisa. Só que aquilo, você vai se perguntar, mas peraí, então se piorou a situação, por que o Trump está animado e o Netanyahu está animado? Porque o Putin perdeu espaço, e aí é um jogo, talvez uma negociação, talvez a questão da Ucrânia, a gente não sabe. Como diz o Trump, Putin não está mais interessado na região, é aquilo. O Netanyahu pode aproveitar essa situação, pegar esses extremistas e afastá-los e ter maior controle da região, porque é aquilo. Como eu falei para vocês, o Trump está muito preocupado do seu lado, aqueles que estão próximos, e próximos a Israel, porque o Trump é muito mais pró-Israel do que o Biden, né? Então o que ele fala? Vocês vão sair aí da possibilidade de enfrentar Israel, de avançar para cima de Israel. Então a gente vai tentar controlar essa área. Por isso você vê Netanyahu e Trump mais animados. Aí vamos ver como desenrola as coisas, tá? Porque Israel sinaliza que deve agir na Síria após o colapso do regime de Assad,
E eles aí aparentemente conseguiram atingir até mesmo fábrica de armas químicas, dentre outras coisas. Tá acontecendo um monte de coisa lá na Síria, que Israel está avançando para ter esse controle. Então, tá muito rápido esse negócio, né? Essa questão aí do como o Putin vai se posicionar em relação ao Trump, pelo visto recuando na Síria, né? E provavelmente a Ucrânia ficará um pouquinho mais aí uma situação complicada, já que Trump cogita a saída dos Estados Unidos da OTAN e avalia cortar a ajuda à Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia vai ser entregue ao Putin e o Putin sai aí da Síria com Assad. Será isso? Muito provavelmente. Vamos ver os próximos passos de Israel, de Netanyahu, que a gente já fecha aí a conta, tá? Eles na Europa não compram nossos carros, não compram nossos produtos alimentícios, não compram nada, é uma desgraça. E ainda por cima nós os defendemos. Queixou-se em entrevista à emissora americana Trump. Eu consegui centenas de bilhões de dólares para a OTAN só com uma atitude dura. Eu disse aos países, não vou proteger vocês, a menos que vocês paguem. E eles começaram a pagar. Então tem toda essa questão da OTAN, que é um movimento assim, o Trump está dando uma cartada, né? Ou a OTAN se comporta, ou a Europa se comporta, ou a gente vai começar a ter treta aí, né? E vamos ver como o Trump vai reagir. Enquanto isso, Tribunal dos Estados Unidos rejeita pedido do TikTok e plataforma pode ser banida até janeiro e Trump vai para cima da China, tá? Então a gente vai ver aí como é que o Trump vai reagir em relação ao Putin, a China, os acordos em relação ao Putin pelo visto estão encaminhando muito rápido e o Brasil vai ter que ficar de olho, né? Porque o Brasil ele sempre foi dos Estados Unidos, é um território praticamente dos Estados Unidos. Toda vez que acontece alguma coisa que o Brasil vai colapsar, os Estados Unidos chega e toma uma atitude. Ou toma uma atitude, ou Lula fica mais 4 anos e a gente acaba virando Venezuela. Eu acho que isso não acontece. Pelos esses movimentos todos que estão acontecendo na Síria aí, vamos ver como desenrola, porque é aquilo. Nunca se sabe, esses rebeldes vão acabar cedendo, eles realmente têm uma ligação com Israel ou não? Difícil dizer, né? Porque os caras têm um posicionamento religioso totalmente contrário. É uma coisa inusitada que a gente em vídeo exclusivo vai se aprofundar mais, não essa semana, talvez, ou na próxima, pra gente ter maior aí, vamos dizer, informações em relação a todo esse conflito. Pessoal, muito obrigado, a gente se fala, lembre-se do link da Amazon, comprou, navegou, ajudou o canal, a gente se fala em breve, muito obrigado e até mais.